Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Olá, internauta, telespectador do Opção para a Vida, você que está conosco nessa manhã de quarta-feira, hoje, dia 4 de maio. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada por um dos cantores do Ministério da LPC. Estamos juntos nessa manhã, para você que está conosco na internet, à tarde ou à noite, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Guilherme. Mas antes eu quero fazer um convite para você que está conosco. A Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, está realizando o 22º Simpósio sobre a Família. E a nossa programação, que ocorreu no último domingo, quem pregou, quem teve ministrando a palavra foi o pastor Antônio Júnior. Neste sábado, você, senhora, você jovem, não pode perder um trabalho especial para as mulheres. TPM. Mas não é aquilo que você talvez esteja pensando, é Tempo para Mim. À tarde teremos duas psicólogas ministrando a palavra, uma palestra muito importante sobre esse tema, Tempo para Mim. A doutora Jociplécia e a doutora Débora estarão ministrando esta palavra à tarde, a partir das 15 horas. E nós teremos no domingo, pela manhã, o pastor Antônio Júnior trazendo uma outra reflexão sobre a família.
No domingo à noite, Dr. Walter Vandilson, pastor, ministrando uma mensagem que eu acredito vai falar profundamente ao seu coração. Portanto, essa é a nossa programação para o próximo domingo e você não pode ficar de fora. Antes, desejamos fazer uma oração de gratidão por este dia que Deus está acrescentando à minha existência e à sua existência. Curve a sua fronte e juntos oremos ao Senhor. Pai, obrigado por este dia, por essa manhã, quando estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que Tu possas falar ao nosso coração através da ministração da Tua Palavra. É o que eu te oro e te peço agradecido por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com o pastor Guilherme, ele foi um dos conferencistas da nossa conferência teológica, falando sobre a obra, a ação do Espírito Santo na vida da igreja hoje em nossos dias. Boa noite, irmãos, graça e paz. Prazer estar aqui e participar desse último dia. Foram momentos maravilhosos que nós passamos e eu já convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Guilherme Nunes, pastoreio a primeira igreja batista de Aquiraz. Também estamos plantando uma igreja em Fortaleza. Sou professor do Instituto Schaefer de Teologia, onde ensino grego e Novo Testamento. E é uma honra estar aqui com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 12. Quero pedir aos irmãos muita atenção, evitar ao máximo conversas paralelas, para que a gente reverencie a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos instrua nesse momento, por meio da Tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe em nós. Nós já cantamos, nós já oramos, e agora nós vamos ouvir a Tua palavra que nos alimenta. Nós não queremos, Pai, abrir a Tua palavra para falar só alguma coisa para motivar. Nós precisamos de transformação, não naquilo que queremos somente, mas essencialmente naquilo que precisamos. Então fala, Senhor Jesus, essa noite, na Tua palavra para nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, o objetivo dessa noite, nessa conferência, é fazer uma introdução acerca dos dons espirituais, fazer uma introdução àquilo que nós chamamos de o carisma de Deus para a igreja. Então nessa noite eu vou tentar ao máximo ser objetivo, ser curto, porque eu quero da melhor forma possível e da forma mais tranquila possível passar para você essa introdução. Nós precisamos entender acerca dos dons, porque dom espiritual não é simplesmente uma coisa que você é usado a parte da sua consciência ou a parte do seu entendimento. Nós já vimos pela manhã, como nós estávamos falando do dom de línguas, que a profecia, o profeta não sai de si, ele não perde o controle da sua consciência, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, se Paulo pressupõe uma série de exortações em sua carta, o que é pressuposto é que dom não é para ser usado de qualquer forma, de que existe uma maneira errada de ter o dom espiritual. É por isso que estudar sobre os dons é importante, porque às vezes a discussão acadêmica, que às vezes tem uma linguagem que ninguém nem entende, às vezes, enfim, mas às vezes a linguagem acadêmica é só se cessou ou não. Essa discussão é importante. Eu e o pastor Rômulo, como eu falei hoje pela manhã, nós estamos desenvolvendo um livro sobre isso, mas às vezes a discussão fica tanto nesse negócio de cessou ou não cessou, que a gente perde o ponto de experimentar os dons de Deus, até aqueles que creem que não cessou. Então, hoje eu quero te chamar a que você seja responsável pela sua atenção, para que você entenda comigo um pouco sobre os dons espirituais. O meu caminho vai ser muito simples. Eu vou falar uma definição de dom, depois nós vamos analisar a lista dos dons, e depois nós vamos analisar rapidamente cada dom. E terminamos falando sobre alguns mitos,
sobre os dons espirituais e algumas aplicações. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória e a minha vida sobre os dons espirituais. Eu falei um pouco no início. Eu sou filho de pastor, meu avô foi pastor e meu bisavô foi pastor, tanto de parte de pai como parte de mãe. Todos foram pastor da Assembleia de Deus. Hoje eu sou batista, mas todos foram assim. E eu sempre tive contato com os dons do Espírito na igreja, e aquilo sempre queimou no meu coração. Fiz seminário muito cedo, mas em determinado momento da minha vida eu comecei a pensar um pouco diferente sobre os dons espirituais. Eu entrei num seminário, eu fiz um dos outros seminários que eu fiz, a ênfase era o cessacionismo, a negação dos dons, e eu meio que achava que para eu ser reformado, eu precisava ser cessacionista. E para eu ser reformado, eu precisava fazer o batismo infantil, ou aderir ao presbiterianismo. Então, por eu achar que, porque eu tinha que ser um reformado, eu precisava abraçar todo o pacote da teologia reformada, eu virei um cessacionista, sem pensar muito sobre o que era ser um cessacionista. Então, quando eu terminei o seminário, entrei no mestrado, ali eu comecei a fazer uma revisão de várias partes teológicas minhas. Eu fiz revisão sobre o que eu entendia sobre escatologia, eu fiz revisões, e eu quero dizer aos líderes e aos pastores que estão aqui me ouvindo, com toda a humildade e respeito, uma das coisas que o pastor nunca pode deixar de fazer é estudar. O pastor é um eterno aprendiz. Quando ele se coloca na posição de mestre único, na qual não pode mais aprender, ele começou a cair no seu ministério, porque o ministério pastoral é aprender sempre. E eu percebi que eu meio que fui obrigado a fazer isso, a uma revisão, e eu comecei a pensar muito nas experiências que eu tinha tido na minha infância, que eu tinha visto na minha casa, que eu tinha visto em muitos lugares que eu participava. E eu comecei a pensar assim, por que essas experiências precisam ser erradas? Por que essas experiências precisam dizer que são inventadas, e etc. E aí eu pensei, não, eu não posso basear a minha convicção nos dons somente nas minhas experiências com o Espírito, ainda que sejam verdadeiras, porque o nosso fundamento é a palavra de Deus. Então as experiências são extremamente importantes, mas a base para julgar essas experiências sempre será a palavra de Deus. Então eu não quero aqui nessa noite passar a ideia para você somente para validar as tuas experiências. A ideia aqui é que você, junto comigo, reflita na palavra de Deus e chegue a uma convicção de que esses dons e o uso deles hoje é bíblico. Por isso que é importante você ter essa atenção. Dito isso, o que se fala muito sobre os dons, né? Existem duas posições. Na verdade, se a gente for pegar quantas existem uma variação de 13 a 14, mas existem duas mais conhecidas, que é o continuismo, aqueles que acreditam que os dons do Espírito hoje, eles continuam até Jesus voltar. Existe o cessacionismo, que acredita que esses dons, eles tiveram um objetivo inicial na igreja, somente para aquele momento de fundamentação dos apóstolos e dos profetas. Então são essas duas posições. O que eu sinto como pastor, e em 2010, 2009, houve um grande espalhar da teologia reformada, muitos jovens principalmente começaram a se tornar reformados e tudo, e o que eu pensei nesse período foi o que aconteceu comigo, que foi, ao se tornar reformado, abraçar o pacote sem refletir biblicamente sobre cada detalhe. Se eu não ser um cessacionista, eu não vou ser um reformado. E aí virou uma briga de rótulos, que às vezes é só besteira, e perderam o ponto da coisa. Então, essas duas posições, elas são possíveis biblicamente. Por que eu tenho que dizer isso para você? Porque se eu disser que o cessacionismo, ele é impossível biblicamente, eu vou estar dizendo que cessacionistas são hereges. Entenda, é possível. A pergunta é, o cessacionismo é mais provável biblicamente? É isso mesmo? É mais provável que seja bíblico? A minha resposta é não.
ainda que eles encontrem base para sustentar o que eles afirmam, eu não acredito que o cessacionismo é o mais provável do que a Bíblia ensina. Na verdade, é o menos provável. De tudo isso, o que é importante é que nessa discussão continuismo cessacionista, a gente entenda que isso é uma área secundária, porque o centro é o Evangelho. E aqui está o problema. Essa área secundária de às vezes criar discussão entre igrejas, e acaba criando o centro de às vezes confusões terríveis. Isso é perigoso, porque nós estamos perdendo o centro do Evangelho. Eu digo isso, irmão, com todo o temor do Senhor, porque muitas vezes discussões secundárias dividem irmãos a ponto do outro olhar e dizer: esse cara é um herege, esse cara é isso, esse cara é aquilo, só porque o cara não crê na mesma posição escatológica dele em coisas secundárias. Nós precisamos crescer e entender que pessoas vão ter as suas convicções, que vão ser mais ou menos prováveis, mas nós temos que concordar no básico da nossa fé, no centro da nossa fé, e entender que o Evangelho ele é o centro ali. Ora, alguém pode acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação, outro pode acreditar que não, mas os dois acreditam que Jesus vai voltar. Então, se a gente criar uma espécie de guerra em questões secundárias, a gente vai perder a força do nosso testemunho. Então, o que eu entendo hoje é que os dons que Deus deu não foi somente para um momento da igreja. Quando Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala que esses dons, eles serão exercidos até o perfeito chegar, esse perfeito é Jesus Cristo. Nesse sentido, o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, é que o perfeito que virá, vai tornar os dons desnecessários, e o que vai permanecer é o amor, principalmente, entre fé e esperança ali. Alguns cessacionistas afirmam, por exemplo, que o dom de profecia ele não está válido hoje, porque os profetas os profetas e os apóstolos formam um fundamento da igreja, com base em Efésios capítulo 2. O meu problema com essa posição é que eles acham que, beleza, os apóstolos e os profetas fazem parte do fundamento da igreja, mas essa era a única função deles? Ou era a função somente dos primeiros apóstolos e dos primeiros profetas? Porque não precisa que já que um grupo tinha uma função, e essa função já não precisa mais, não significa que as outras funções já não precisem mais. Então, quando em Efésios afirma que os apóstolos e os profetas formam o fundamento da igreja, isso não significa que eles deixaram de existir porque uma função deles acabou. Timóteo é chamado de apóstolo, Barnabé é chamado de apóstolo, Tíquico é chamado de apóstolo, e muitos outros na Escritura. Eles podem não ter tido a mesma função dos 12, mas eles tinham uma função apostólica. Os profetas, nós vemos profetas no decorrer da história da igreja. O que eu quero dizer para os irmãos? Que o exercício dos dons, biblicamente, não existe um texto que de fato afirme que os dons cessaram. Não tem. Nenhum. O ônus da prova não está para aqueles que são continuistas. Quem precisa de explicação são os cessacionistas. Por quê? Pelo simples fato. Se o que a Bíblia afirma é que é quando o perfeito vier, precisa ser explicado porque acabaria antes. Era porque era somente para a proclamação inicial. Mas em 1 Coríntios 12, 13 e 14, os dons estão sendo exercidos dentro da igreja, não é para a proclamação fora da igreja. Então, eu poderia citar várias coisas porque eu não sou um cessacionista. Eu acho que deve ter um vídeo meu no YouTube, se não tiver eu vou gravar essa semana. E a minha ideia que eu quero mostrar para os irmãos é que a Bíblia, ela de fato fala dessa continuidade dos dons. Se você estiver anotando para estudar mais tarde, eu não vou estudar todas essas passagens, não vou fazer isso com vocês.
Mas anote quais são as passagens que você precisa ler, porque são as passagens cruciais nesse debate. A primeira é muito óbvia, 1 Coríntios 12, 14. 1 Coríntios 12, 14. Pastor, eu creio nos dons. Você já leu esse texto? Nunca vi, então leia, porque está estranho o fato de você ser continuista sem ter lido esse texto. 1 Coríntios 12, a 14. Outro texto, Efésios 4, 11 a 14. Importantíssimo esse texto, porque o apóstolo Paulo vai dizer que esses dons foram dados até que eles cheguem à plena estatura do homem perfeito. Então, se alguma igreja do mundo já tiver chegado à plena maturidade, você me avisa, e aí os dons cessaram. Até lá, 1 Coríntios 12 a 14, Efésios 4, 11 a 14, Romanos 12, 3 a 8. A minha sugestão de Romanos é você estudar bem o capítulo 5 e 8 e depois ir para o 12, mas o centro é Romanos 12, 3 a 8. Pastor, o que você está dizendo aí? São as listas dos dons do Novo Testamento. Querido, não tem somente lista dos dons em 1 Coríntios. A soma de todos os dons são 18. Em Coríntios, Paulo cita apenas 9. Mas quando você faz uma soma de todos os dons através de todo o Novo Testamento, você encontra 18. 1 Coríntios 12 a 14, Efésios 4, 11 a 14, Romanos 12, 3 a 8 e o último, 1 de Pedro 4, 10 a 11. Esse texto é muito importante. Pedro vai citar 2 dons: o de falar e o de servir. Não dá tempo para a gente explorar isso. Dito isso, vamos agora perguntar para nós mesmos: o que é um dom espiritual? E eu vou dizer qual é a impressão que eu tenho toda vez que eu ensino isso. O cara diz assim: pastor, o senhor tem o dom de tocar música, de tocar violão? A pessoa está pensando nisso. Não, esse pastor aí tem um dom de falar. Não, esse pastor aí tem tal dom. A impressão que eu tenho é que as pessoas acham que dom é uma espécie de... Claro, com todo respeito, vocês não pensam assim, eu estou criando uma pessoa maluca, que Deus criou um pacotinho e disse assim: tome o seu dom, é seu, viva feliz. Isso não é dom, irmão. Isso não é o dom. É por isso que existe muita confusão. Pastor, o senhor acredita no dom de cura? Aí eu digo: acredito. Por que o senhor não vai lá para o hospital, já que Deus te deu cura? Vai lá para o hospital. Olha a impressão da pessoa que fala isso. Ele acha que Deus me deu uma espécie de caixinha e toma, usa quando você quiser e faz o que você quiser com ela. Porque o pressuposto do que é dom está errado. Ele acha que dom é um talento que Deus deu de um músico, com todo respeito aos músicos, que veio de Deus, talento de vocês, fiquem tranquilos, mas não é um dom, como Paulo fala. E o cara que toca violão, ele pode tocar quando quiser. Se eu tenho um dom de cura, eu posso praticar isso quando quiser. É como se Deus tivesse dado algo fora dele. Então vamos aqui rapidamente entender o que é um dom. A definição está em 1 Coríntios 12, de 1 a 3. Definição paulina. E eu espero expandir seu entendimento acerca disso. Paulo diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados por ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Algumas pessoas acham que esse verso, Paulo está dizendo o critério para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, dentro da comunidade. Geralmente eles pensam assim: aquele que em algum momento, por exemplo, falando em línguas, disser assim, Jesus seja amaldiçoado, essa experiência aí não é de Deus. Aí, tem pessoas que pensam assim: não, mas aquele que dizer Jesus é o Senhor, aí essa experiência é de Deus. Em algumas tradições, uma pessoa, depois de ser usada da igreja, ela diz Jesus é o Senhor, para poder garantir que o que ela fez veio de Deus.
Isso é um critério estranho, irmão. Você já pensou nisso? Porque uma pessoa que não é salva pode falar uma coisa muito doida e no final dizer assim: mas eu disse que Jesus é o Senhor, viu? Eu não disse que Jesus é amaldiçoado, não. O anticristo entra, aí diz um bocado de coisa, aí diz assim: mas Jesus é o Senhor, viu? Então tudo bem. Isso não é um critério que Paulo está falando aqui. O que Paulo está dizendo é que eles não sabem bem o que é um dom, porque na época do paganismo, eles viviam longe do que era saber ser usado por Deus. Eles adoravam apenas ídolos mudos. Então a ideia de Paulo aqui, não é dar o critério para saber se a experiência é de Deus ou não. A ideia de Paulo aqui é explicar quem pode ser usado por Deus ou não. Porque era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava achando que uns são mais espirituais do que o outro, e tem irmãos na igreja que não podem ser usados por Deus. E estava tendo uma série de partidarismos dentro da igreja. A igreja começou a se dividir. A igreja começou a olhar para Paulo como um inimigo deles. A igreja começou a olhar para Pedro como inimigo deles. Paulo e Apolo, os dois eram amigos, best friends. E a igreja criou um grupo de Paulo e outro grupo de Apolo. Eu fico imaginando a conversa entre Paulo e Apolo. Ei, tu viu? Eu vi. Que loucura, não? Por quê? Porque os dois eram próximos. Aí tinha um grupo dos de Jesus, que na minha opinião, não tem como eu explorar isso, eram os piores, viu? Tinha uns que diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo. Aí tinha uns de Jesus. Eu sou de Jesus, eram os piores. Eram esses que não queriam se comprometer com a igreja local nenhuma e obedecer a liderança nenhuma. Lamentamos termos que fazer esta interrupção, mas você está convidado amanhã a ouvir outra vez o pastor Guilherme. Não esqueça, no próximo dia 7, sábado, às 14h30, você está convidado a participar, você mulher, da TPM, Tempo para Mim. 2 psicólogas estarão ministrando esta palestra, a doutora Débora e a doutora Josiplesse, à tarde, não perca. Também haverá uma reunião separada, exclusiva para os homens. E eu espero que aqueles que desejarem participar conosco, venham. Às 15 horas está na Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. No domingo, de manhã, pastor Antônio Júnior, à noite, o doutor e pastor Walter Vandils trazendo mais uma mensagem sobre o nosso tema, que é reerguendo ou restaurando, reconstruindo o altar da sua família. Não perca. Que todos fiquem com Deus e Deus abençoe a sua família, o seu lar e a sua vida. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito